Entregue tua alma para ser curada pelo médico das almas. Parte 01, 3 de 4 de 2024. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Mateus 9, versículo 12. No versículo 9, temos um relato da conversão de Mateus, no qual ele convida Cristo para sua casa e o adverte. Mateus era um publicano, um colecionador de costumes. Parece, pelo relato de Marcos, capítulo 2, na alfândega de Cafarnaum, à beira-mar, que reunia o costume de passageiros sobre a água e daqueles cujo emprego estava no mar da Galileia. A entrada de Cristo em sua casa encorajou outros de seus colegas oficiais a conversar com Cristo, que prontamente os admitiu. Versículo 10. Isso ofendeu os fariseus, e eles brigaram com seus discípulos por isso. Versículo 11. Velhos hipócritas são muitas vezes grandes inimigos dos jovens. Converte. Mas Cristo defende sua própria conduta pela razão do texto, a saber, não é culpa, mas dever do médico estar com o doente, como se tivesse dito: eu sou o médico, eles são os doentes, portanto é meu dever estar com eles. Podemos retornar ao texto nestas duas proposições. 1. Os que são sãos não precisam de médico. O trabalho do médico é curar doenças, mas os que não têm doença não precisam dele. Com isso, ele não tem nada a ver. Isso refuta o erro dos socinianos, que sustentam que Cristo teria vindo, embora o homem não tivesse pecado. Mas, além disso, ele aqui tacitamente repreende os fariseus com sua presunção, olhando para si mesmo como um todo, e, portanto, não precisam dele. 2. Os doentes precisam do médico. Ele dá como certo que, por serem pecadores, estavam espiritualmente doentes. Ele se considera o médico espiritual e, portanto, conclui que eles precisavam dele. Onde deveria estar o médico, se não entre os doentes? Somente com eles é seu emprego. O pecado é a doença da alma. É a doença da alma que torna o pecador um homem e uma mulher doente. Aqui devo primeiro confirmar o ponto. Em segundo lugar, mostro o que há no pecado que adoece a alma. E em terceiro lugar, considero as propriedades desta doença. Devo confirmar o ponto que o pecado é a doença da alma. A alma pode estar doente, assim como o corpo, embora muitas sintam um sem o outro. Isso fica claro pelo testemunho repetido das Escrituras. Toda a cabeça está doente e todo o coração desfalece. Encontramos Deus por Ezequiel reclamando dos pastores espirituais de Israel, que eles não fortaleceram os enfermos, nem curaram os enfermos, nem ligaram os quebrados. Também lemos sobre a praga do coração. A mesma coisa é importada em Cristo sendo um curador. Malaquias 4:2, Oséias 14:4. E pelo que foi dito, que pelas suas pisaduras fomos sarados. Compare Isaías 53:4 com Mateus 8:17 e 1 Pedro 2:24. 2. Assim como as doenças do corpo afetam o corpo, o pecado afeta a alma. Isso fica claro se considerarmos estes detalhes. 1. A doença traz dor e tormento ao corpo, assim como o pecado à alma. De fato, muitos não sentem a dor do pecado agora, mas como os homens e mulheres sob alguns distúrbios se consideram bem o suficiente, eles também, até que sejam despertados para a percepção de seu perigo. Lucas 15:17, Atos 2:37. O pecado de Caim foi agradável, talvez, quando ele estava satisfazendo o desejo de vingança.
mas depois o doce pedaço tornou-se muito amargo. O pecado de Félix trouxe um acesso de tremor sobre ele. Atos 24, 25. O pecado de Davi custou-lhe ossos quebrados. Em cada tentação há um anzol para perfurar a alma, bem como com uma isca para satisfazer a sua luxúria. Faz uma ferida intolerável, um espírito ferido que pode suportar. Novamente, a doença incapacita o homem e a mulher para o seu trabalho. Ele não tem coração nem mão para isso. Da mesma forma, o pecado tira a inclinação e a habilidade do pecador para a grande obra que ele tem que fazer. De acordo com o grau da doença, assim será neste ponto. A alma sob o poder do pecado, onde a violência da doença não é quebrada pela graça conservadora, é como Efraim, uma pomba tola sem coração, como para qualquer coisa que seja verdadeiramente boa, porque a mente carnal é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem de fato pode estar. O pecador está totalmente sem forças. Ele não quer, nem pode fazer. Onde a doença está começando a desaparecer, ainda há alguns vestígios disso, de crueldade e fraqueza. Além disso, a doença tira a beleza do corpo. Salmo 39, 11. O pecado também estraga a beleza da alma. A beleza da alma consiste em sua semelhança com Deus. O pecado torna os homens e as mulheres como o diabo. A graça é o maior ornamento e o pecado a maior deformidade da alma. Torna os homens e mulheres vis e imundos aos olhos do Senhor. Salmos 14, 3. E também aos olhos dos homens e mulheres bons, Salmos 15, 4. Portanto, os piedosos são detestáveis, porque veem isso em si mesmos. Mais uma vez, a doença tende à morte. As doenças são os cordões da morte, que ela manda adiante para amarrar o prisioneiro. O pecado tende à morte espiritual e eterna, e certamente atrará se não for curado, porque o salário do pecado é a morte. Há uma conexão entre pecado e morte, que ninguém, a não ser Jesus, pode dissolver. Todos os que me odeiam, diz ele, amam a morte. O pecador está ocupado colocando cordas para se amarrar. Devemos mostrar o que está no pecado que adoece a alma. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor foi a minha libertação, é a nossa libertação de todo o pecado. Obrigado, Senhor, porque o teu sangue nos cura dos pecados e das doenças da alma. E também que o teu Santo Espírito, ó Pai, possa estar sempre dentro de nós, nos ademoestando sempre, na tua santa e divina palavra. Te agradeço, ó Jesus, por tudo. Amém.